Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos. Muito bom rever os irmãos. Essa foi uma jornada atípica para mim nesses dias. Eu consegui estar longe no dia da esposa do pastor, no dia do pastor, no dia dos namorados. Não participei de nada, mas de longe participei da homenagem que os irmãos fizeram ao pastor Enete, nosso pastor, querido irmão. E eu ganhei uma camisa de presente, na homenagem que os irmãos fizeram. Acompanhei, na medida do possível, já que a nossa limitação lá de link de internet é bem fraquinha, bem ruim. Lá, os irmãos reclamam aqui de 200 mega, né? Máximo, lá a gente tem 2. Mas sobrevive assim mesmo, trabalha, faz todos os relatórios, e quando sobra um tempinho, lá a gente coloca lá no YouTube, que é um privilégio de poucos, para poder ver a irmã Alessandra pregar. Parabéns, irmã. Lindo o trabalho dos irmãos aqui no Dia dos Namorados. Muito bonito, ficou muito bom. E eu creio que a maioria dos irmãos casados estiveram aqui e foram abençoados. E os irmãos me desculpem, porque hoje, por alguma razão, meu lado direito não está ouvindo muito bem. Não sei o que houve, não. Estou ouvindo bem mal. Então, perdoem a entonação de voz, que hoje eu estou meio perdido. Não sei de onde o som está vindo direito, eu tenho que procurar um otorrino para saber o que está acontecendo. Estou meio surdo hoje, para variar, né? Mas essa noite é uma noite especial. Nós podemos estar aqui juntos. E a gente ouvir que um coração quebrantado, ele move o coração de Deus, a gente começa a pensar, o que eu preciso? O que está havendo na minha vida? E não por acaso o Espírito de Deus inspirou as irmãs, porque eu vou falar de Jeremias. Ninguém mais quebrantado, ninguém mais chorou na presença de Deus que esse profeta de Deus. Porque ele tinha uma visão, ele conseguia enxergar o mundo como realmente ele era. O mundo, ele conseguia ver o mundo desnudo, ele conseguia ver o mundo que realmente se mostrava e era visto por Deus. Porque às vezes a gente tem a grande dificuldade de imaginar o mundo todo, parece que a responsabilidade é sempre das outras pessoas. Parece que a culpa do que acontece no mundo é do Bolsonaro. Também. Mas nem tudo é culpa do Bolsonaro. Tem muita coisa que é culpa nossa, irmãos. E nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a enxergar que a grande dificuldade da raça, o grande problema da raça, do ser humano, ele já vem se arrastando da história desde a criação. Nós erramos lá atrás. Nós continuamos errando hoje. E por isso não é a mão de Deus que tem pesado sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre a nossa terra, mas muito do que acontece são apenas reflexos, consequências daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer, o que é ainda mais complicado. Nós hoje vivemos num mundo que ele é globalizado e tudo que é bonito, tudo aquilo que é brilhoso, tudo aquilo que tem glamour, nós queremos. Nós, como seres humanos, nós somos consumistas e nós queremos consumir mais, e nós queremos consumir mais até elementos de fé, o que é complicado. Nós hoje já não nos satisfazemos muito com o culto onde se lê um salmo, se ora e se volta para casa dando glórias a Deus, porque tivemos o privilégio de abrir a Bíblia e ler a palavra do Senhor. Hoje nós queremos grandes eventos, nós queremos grandes cantores evangélicos, nós queremos carreatas, marchas para Jesus, motocicletas para Jesus, não sei o que lá mais para Jesus, mas o coração, ele nem sempre ele está voltado para Jesus, muito mais para os grandes movimentos que têm acontecido. Isso entristece o coração de Deus, porque a Bíblia diz, olha, sacrifício eu não quero, eu quero um coração quebrantado, um coração que enxergue a minha responsabilidade, um coração que enxergue eu como parte desse meio, parte atuante que precisa mudar, muitas vezes, a nossa maneira de pensar e ser, porque nós estamos acabando com a nossa casa, nós estamos destruindo a nossa casa. Aí você me pergunta, como, pastor? Como eu posso ter responsabilidade disso? Por que eu não posso botar a culpa lá no prefeito, sei lá? A culpa deve ser dele, mas não, é nossa.
Quantos de nós utilizamos embalagens retornáveis? Quantos de nós deixamos de jogar lixo no meio para entupir os nossos rios? A grande calamidade que se aponta nos próximos anos já não é mais a história desse vírus, que por mais sério, malvado, maldito que seja, levou 500 mil brasileiros. Isso é um absurdo que aconteça. Pessoas como eu e você, amigos, parentes, choraram porque mais de 500 mil pessoas morreram no nosso país. Mas qual é a minha responsabilidade nisso? Quanto mais eu consumo, mais o mundo precisa produzir, as fábricas, indústrias, para que eu continue consumindo mais. Quanto menos retornáveis eu uso, mais lixo eu jogo no meio. Mais a indústria tem que produzir plástico, mais a gente tem que produzir petróleo lá fora. Quanto mais potente o meu carro, ou quanto mais carros na garagem eu tenho, mais combustível eu consumo. Menos de ônibus eu ando, menos a bicicleta eu uso, mais gasolina eu queimo, mais petróleo nós temos que produzir lá fora. Mais a gente tem que degradar o meio para produzir riquezas. Então, onde está a minha culpa? Sim, todos nós temos a nossa parcela. E é isso que Jeremias fala, olha, presta atenção, porque você está inserido no meio onde um todo faz parte dessa confusão. Você não está fora disso. Você não está excluído disso. Por você não participar, por você não procurar entender, não querer saber também está incluído nisso. Jeremias, no capítulo 8 e 9, ele dá a demonstração no que a gente quer falar nessa noite. A dor de um coração amoroso. Quanto mais se ama, quanto mais o profeta amava, mais ele sofria, mais ele chorava. Porque as coisas às vezes ficam meio normais demais. A gente fala, olha, 500 mil pessoas morreram, mas são 500 mil pessoas. 20 vezes ou mais a população de Conceição de Macabu, 20 vezes ou mais a população da cidade que nós moramos. Morreram, perderam a vida. Amigos nossos, parentes nossos, queridos nossos se foram. E as coisas parecem que estão seguindo um caminho normal, um rastro normal. Não é assim que a coisa funciona. A nossa grande catástrofe que virá ainda, eu não sou pregador de escuridão, irmão, eu sou pregador de luz, mas é bom a gente começar a entender que a segunda catástrofe que virá agora vai ser a seca, vai ser a falta d'água. O mundo vai ficar sem água, o mundo vai secar. É o que vai acontecer, o que está vindo pela frente. Aí você me pergunta, o que eu tenho com isso? Quanto tempo que o meu chuveiro fica aberto? Quanto tempo que a minha torneira fica aberta, jogando água fora? Quanto tempo leva o meu banho, né? Já que brasileiro é uma raça que toma banho mais do que qualquer lugar do mundo. Eu estive num país aí fora, e lá a temperatura chega a menos 12 graus. E aí, irmãos, não é vergonhoso dizer que de vez em quando não dá vontade de tomar banho. Porque realmente não dá. Você pensar em encarar um chuveiro, sabendo que do outro lado de fora está 12 graus negativo, meu irmão, não dá. Não dá, o máximo uma aguinha rápida lá, acabou, amanhã eu penso nisso. Nós brasileiros temos essa origem, né? Nós temos essa descendência, né? Que a gente vem lá do costume do índio. O português não estava acostumado com isso, chegou no Brasil. Ele olhou para os índios entrando e saindo da água o tempo todo, e eles escrevem uma carta linda, lá, o homem lá, Pero Vaz de Caminha, escreve uma carta linda sobre os brasileiros, falando das mulheres brasileiras, dos homens brasileiros, limpos, porque a mania de ficar dentro da água. Então a gente herdou isso, só que hoje, isso começa a cobrar um preço alto para nós. O consumo está muito grande, e a gente vai enfrentar, não tenho dúvida disso, irmãos. Uma grande seca no mundo, o Brasil não vai ficar fora disso. Mas, voltando para Jeremias, a gente lembra que como Jeremias quer fazer, e o único propósito dele como profeta, é lembrar para o povo que a calamidade que eles viviam nada mais era do que consequência das suas próprias atitudes. O que eu quero dizer? Nem sempre é castigo de Deus sobre os infiéis. Muitas vezes são
consequências daquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos na nossa vida, em todos os sentidos, nos sentidos espirituais, no sentido material também. Nós, muitas vezes, somos, e quase sempre somos, responsáveis por aquilo que acontece com a gente. Então, Jeremias quer dizer isso. Lá no capítulo 8 e no capítulo 9, já no capítulo 9, ele é uma continuação do capítulo 8. Jeremias, ele está com o coração muito triste, irreconciliavelmente triste. Ele se sente profundamente triste. Por que isso? Porque ele consegue ver além do alcance, porque ele consegue olhar lá na frente, porque ele consegue enxergar aquilo que vai acontecer com o povo de Deus. Simples, porque Deus fala com Jeremias, e depois, porque Jeremias, ele sabe contar 1 mais 1, ele sabe colocar a ação e reação, coisa que nós todos estudamos. Toda ação tem uma reação e efeito em direção oposta com a mesma força e intensidade. A gente sabe disso. Toda ação tem uma reação em sentido contrário com a mesma força e intensidade. É isso que diz. Então, Jeremias começa a fazer o seguinte, pensar, olha, se todo o povo peca, só eu vou ser castigado? Não, se todo o povo peca, a nação vai ser castigada. Porque é isso que está escrito, foi isso que Deus disse que aconteceria. Se o Brasil todo está infestado, se o Brasil todo passa por uma crise moral, se o Brasil todo passa por uma crise de pecado, se o Brasil todo imagina que aquilo que é errado agora é um conceito novo de vida, todos nós vamos pagar por isso. Aqueles que se levantam contra, aqueles que não se levantam contra, aqueles que acham normal, todos nós vamos pagar essa conta. E Jeremias, ele falava disso, falava, olha, eu não vejo outra saída senão chorar, senão contristar meu coração na presença de Deus. Quantos de nós têm feito isso, irmãos? Como servos do Senhor, contristado o coração, chorado na presença de Deus e pedido incessantemente misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Jeremias, ele começa o capítulo 9, e toda a leitura do capítulo 9 ela é muito interessante. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem, eu não vou ler todo o capítulo, para a gente poder dar celeridade à ideia que nós queremos falar sobre ela nessa noite. E eu quero falar com os irmãos apenas em 2 versículos, que Jeremias meio que traduz o sentimento dele em 2 versículos. Daquilo que a gente pensa que nós podemos fazer. Jeremias quer dizer exatamente isso, olha, você não pode nada se Deus não puder por você. Ele diz o seguinte, no versículo 23 e 24, ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Para e pensa a respeito disso. O que é que Jeremias está dizendo aí? Ele diz assim, assim diz o Senhor. Toda vez que você lê isso, irmãos, para a sua leitura e reflete a respeito disso. A Bíblia é a palavra de Deus, e toda a Bíblia, ela tem a intenção, como diz Timóteo, de ensinar, de dar direcionamento, de redarguir, de servir como mapa orientador da vida dos servos de Deus. Mas naquele momento que a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, para ouvir, porque essa é uma parte especial da palavra de Deus. E assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O interessante é que nesse texto você vai encontrar 3 palavras que são importantes. Você vai encontrar 3 palavras que são importantes, muito importantes. Você vai encontrar a palavra sabedoria, força e riqueza. Você vai encontrar sabedoria, força e riqueza. E você vai encontrar também justiça, juízo e beneficência. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre essa visão do homem e a visão de Deus. Sabedoria, força
e riqueza, justiça, juízo e beneficência. Guarde essas palavras no seu coração. Contemporizando ou trazendo aquilo que Jeremias enxergava nesse texto do capítulo 9, o que está escrito, Jeremias ele começa a pregar e ele se sente isolado. Ninguém quer falar com Jeremias, ninguém quer dar ouvido para Jeremias, todo mundo evita ele, porque, irmãos, na verdade, ninguém quer má notícia. Se eu vier aqui, todas as vezes que eu vier pregar para os irmãos, eu trouxer a má notícia, vocês vão falar, pastor Enete, não deixa o pastor Barreto subir mais lá não deixa o pastor Joel subir mais não, eu não quero ouvir mais isso. Vamos isolar esse cara, vamos tirar esse cara aí, que eu quero boa notícia, eu não quero má notícia. E Jeremias olha para o povo e fala, olha, qual a notícia que eu vou dar para vocês? Vocês vão virar escravos. Qual a notícia que eu vou dar para vocês? Os seus filhos, os seus maridos vão ser mortos. Qual a notícia que eu vou dar para vocês? Jerusalém vai virar um saco de pedras, vai ser destruída, queimada, vai virar pó esse negócio. E o que você quer que eu fale para vocês? Eu sou profeta, eu estou enxergando isso. Deus está me mostrando isso. Mas ninguém quer ouvir isso, irmãos, porque na verdade o que nós queremos ouvir é só o evangelho fácil. O que a gente quer ouvir é só aquele negócio, olha, você vai para o céu, ponto, acabado. Isso é a verdade, você vai para o céu. Não se preocupe com isso. A sua salvação está garantida em Cristo Jesus, ponto final, você vai para o céu. Mas ele diz assim, olha, no mundo também vocês vão ter aflição, porque o mundo, ele jaz no maligno, ele está entregue ao mal. E Jesus diz mais lá em João, no capítulo 14, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que lá dentro do mundo, Deus, protejam eles, guardem eles, porque querendo ou não, eles são parte desse mundo, eles são criação sua, como todo o resto, eles estão dentro do contexto. Então essas pessoas lá ainda têm a possibilidade de, pela vida deles, pelo empenho deles, pela vontade deles, pelo amor deles, modificar o coração das pessoas que estão no mundo. Nossa missão, ide e pregai o evangelho a toda criatura, falem para os homens que eles têm a salvação garantida em Cristo Jesus e que eles precisam mudar a maneira dele ver a vida, dele entender a vida e saber que o reino dele, como o reino de Jesus, não é desse mundo e que sim, nós estamos tendo uma casa, um lugar preparado por Jesus, aonde nós vamos viver a vida e viver de maneira plena e eterna. Aqui é só um tempo que passa. É só um momento, é só um sopro de vida. Ontem, eu estava olhando algumas fotos e eu via, porque o tempo passa tão rápido, né? Belinha esses dias era um bebê, né? E hoje já é uma ovelhinha que se esconde como se fosse uma atriz muito experiente, né? Se esconde, ela fica quietinha lá e bonitinha. Eu ainda perguntei para a Rodinha, falei, a ovelhinha é Belinha, não é? Não dá para ver bem, que a imagem não fica tão boa. Foi a Belinha. É Belinha, que legal. A gente vê as nossas crianças, nesse dia, Maria, estava um projeto ainda, irmã, estava vindo aí, hoje Maria já é gente grande, não é isso? As crianças estão crescendo. E a gente olha para o passado e a gente vê que a nossa vida está em estado acelerado. Eu estou vivendo uma crise, eu vou confessar isso para os irmãos. Eu estou vivendo uma crise. Quando nós nos casamos, a Borné falou assim, olha, você precisa trabalhar. Não, já trabalhava, né? Mas ela falou, olha, a família está crescendo, vem o nosso filho, e para a gente ficar aqui, ou eu trabalho e pago alguém mais do que ganho para cuidar das crianças, ou você trabalha e aí você cuida da família. Eu falei, bacana, vamos fazer isso então. Você cuida das crianças, que é a tarefa mais difícil, não tenham dúvida disso. É a tarefa mais difícil, você cuida das crianças, e eu vou trabalhar. E eu falei, eu vou trabalhar por um tempo, e depois as coisas se resolvem. Já fazem 36 anos. E depois de tanto tempo, irmão meu, sem querer, eu falei assim, vamos ver se dá para aposentar. Aí o INSS falou, sim, você está aposentado. E agora? Eu falei para o Valdinei, eu não sei o que fazer além de fazer o que eu faço. Eu sei trabalhar, eu não sei fazer outra coisa. E a gente começa a entrar em crise, mas por que eu estou aposentado? Porque eu fiquei velho, é só por isso. E se eu fiquei velho, é mais ou menos como um sábio falou, que quando a gente nasce, a gente ganha, não sei se os irmãos gostam de jabuticaba, mas a gente ganha um pote de jabuticaba lá, cheio de jabuticabas. E aí lá nos primeiros anos da nossa vida, a gente começa a devorar sem pensar.
E aí você vai devorando. Quando chega no meio da vida, você olha o pote já até pelo meio. Então, beleza, ainda está para devorar. Mas no meu caso, irmãos, eu olhei para o pote e agora tem algumas poucas jabuticabas lá. Eu falei, e agora? Mas ele tem visão dela, né? Ela falou assim, olha, o Senhor te sustentou, trouxe até aqui, foi bom com você. Aleluia! O Senhor me trouxe até aqui, irmãos. Mas aí, de fato, o que eu fiz pelo reino? Eu cuidei da minha vida, o Senhor me abençoou, como diz lá na Bíblia, e o Senhor foi com ele, tudo aquilo que ele fez prosperou bem. E o que eu tenho feito pelo reino? O que nós que estamos envelhecendo, você que já não nasceu ontem, já nasceu alguns dias, o que você está fazendo pelo reino? Cuidado para quando não chegar aos 56 anos do pastor, olhar para trás e falar, já passaram 36 anos de vida útil, o que eu fiz pelo reino? Não é isso? O que eu produzi pelo reino? E aí fazer igual Jeremias, começar a chorar, né? Vamos começar a chorar. Senhor, me dê a visão, me mostra, Deus, o que tu quer na minha vida, o que eu preciso fazer. E Jeremias, nesse momento da vida dele, ele fala assim, olha, na verdade, eu queria ir para o deserto. Na verdade, eu queria arrumar uma cabana, voar para lá e ficar lá, porque o povo que se chama o povo de Deus, a geração criada por Deus, a tribo que Deus tirou do Egito, os homens de Deus, eles agora são adúlteros. Eles adulteram fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Eles estão longe do caminho do Senhor. A língua deles é como um arco. Os amigos que pensavam que eram amigos não são. Os irmãos também não são irmãos. E Jeremias tem uma visão aterradora sobre a condição moral e espiritual do povo de Deus. Ele fala assim, eu queria ir para o deserto, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque esse é o meu povo. Sabe por que eu não posso olhar simplesmente para o mundo e dizer, olha, o que aconteceu lá fora, aconteceu. Não posso fazer isso porque o povo que está lá fora é o meu povo. A gente que está lá fora é minha gente que ainda não conheceu Jesus. De vez em quando a gente leva uma chinelada que Deus manda a criança dar. Eu estava conversando com um amigo esses dias que perdeu a esposa, ele estava muito triste e tal. E aí o Miguel me perguntou, pai, por que ele está triste? Eu falei, porque ele perdeu a esposa, ele está bastante triste. Mas, sim, mas você não fala que as pessoas vão para o céu, não é para a gente ficar triste? Eu falei, sim, mas ele não conhece Jesus. Aí ele falou, ele é teu amigo, não é, pai? Eu falei, por que você não falou de Jesus ainda para ele? E por que a gente não tem falado de Jesus, ou melhor, vivido Jesus na nossa maneira de ser, todos os dias, para não precisar apanhar de criança? Para não precisar ser chamado a atenção por uma criança. Se ele é seu amigo, por que você não falou de Jesus para ele ainda? Ou pelo menos, por que você não viveu Jesus de uma maneira que ele visse Jesus na sua vida e ele enxergasse que as pessoas que partem com Jesus, elas partem para a vida eterna e elas partem para a glória de Deus e elas partem para uma condição muito melhor do que você está vivendo aqui. De 9 a 11, a aflição do profeta, ela se dá exatamente por isso, porque o profeta consegue enxergar que existe consequência, existe reação à ação, existe o risco de ser destruído, porque a direção que se está caminhando é uma direção de perigo. Em uma viagem, um pastor, ele, viajando durante a noite, depois de uma tempestade grande, eu ouvi isso de um outro pregador, um homem de Deus, e havia um córrego, e esse córrego arrastou a ponte, no meio do asfalto. Arrastou a ponte e ficou apenas um grande precipício e o rio correndo em alta velocidade, e um risco extremamente alto para os motoristas que vinham. Ele diminuiu a velocidade por alguma razão e ele não caiu no precipício, mas ele parou o carro, ligou o alerta e voltou correndo até o meio da estrada
E os motoristas que vinham, ele entrava no meio do caminho e avisava, cuidado que a ponte caiu, cuidado que a ponte caiu. E as pessoas falavam, um louco na chuva passa e vai embora. E alguns acabaram sofrendo acidente, alguns acabaram caindo nesse precipício. E a comparação que ele faz é a comparação que nós fazemos, como Jeremias diz, olha, o caminho que vocês estão indo é um caminho de destruição absoluta, absoluta destruição. Parem, mudem o seu rumo, puxem o freio de mão, liguem o alerta, porque o perigo está na frente. A gente está vendo, a gente está percebendo que o perigo está na frente. O perigo está na frente para mim, o perigo está na frente para meus filhos, o perigo está na frente para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus amados, para a minha cidade. O perigo está à frente. E o que nós temos feito? Mesmo que você pareça meio louco, fale de Jesus, avise de Jesus, diga ao mundo que mudar de rumo, que parar para ouvir a palavra de Deus, ele é muito mais inteligente do que seguir as cegas, do que tentar chegar a lugar nenhum com a nossa pressa de ir não sei aonde. No versículo 12, Jeremias ele faz uma colocação interessante, irmãos. Ele diz assim, quem é o homem sábio que entenda isso? E quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra, se queimou o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Quem parou para pensar a respeito disso? Jeremias falou, será que não existe ninguém de bom senso que pare e pergunte para ele mesmo, por que a terra está assolada? Por que a terra está assolada? Por que Jerusalém está destruída? Por que Jerusalém foi queimada? Por que o povo foi levado cativo? Por quê? Por quê? Por quê? Será que não existe ninguém para parar e perguntar por que nós estamos caminhando nessa direção de derrocada? Por que nosso mundo está caminhando por meio do egoísmo, para a falta de amor? Por que nosso mundo está caminhando para aquela direção que cada um por si? Por que o mundo caminha para uma direção que ninguém mais tem compaixão de ninguém? Por quê? Porque ninguém passa por ela. O desertão está lá e ninguém quer passar por ali. Ninguém para perguntar por que mais ninguém quer passar por Jerusalém. Jerusalém era onde estava o templo do Senhor. Jerusalém é onde estava o centro religioso. Jerusalém é onde estava a vida espiritual de Israel. E agora é ruínas. Por que ninguém mais passa por lá? E Jeremias responde, porque deixaram a minha lei. Porque deixaram de seguir a lei de Deus. Porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. É por isso que esse mundo caminha na direção que caminha, porque o que nós queremos, desde que nascemos, e somos doutrinados a isso, o que a gente quer é sabedoria. Vou botar meu filho para se arrebentar de estudar, porque conhecimento pode estar associado à sabedoria, mas quanto o cara souber melhor, ou a sabedoria, a nossa sabedoria, aquilo que a gente imagina, o cara é cabeça, o cara sabe muito. Será que é essa sabedoria que nossos filhos precisam? Os nossos filhos precisam na sabedoria de enxergar os sinais da natureza. Jesus fala assim, olha, quando a figueira começar a colocar os brotos, quando os tempos mudarem, preste atenção que a volta do Senhor está perto. Os sinais, eles são colocados. Quando houver guerra, rumores de guerra, quando em Apocalipse aparecer lá os cavalos e os cavaleiros, prestem atenção, Jesus está voltando. Os sinais estão colocados. E muitas vezes, simplesmente, nós estamos buscando sabedoria humana, porque sabendo mais, eu sou o cara que sou bem-vindo em qualquer lugar. Ah, se eu tivesse força. Quando eu era jovem, o que eu mais queria era um corpo sarado. Queria ter um braço dessa grossura, pesar 130 quilos e parecer um halterofilista, porque isso impressiona as meninas. Isso é bom para arrumar namorado. O cara pode ser meio feinho, mas se ele for fortão, isso chama atenção. Então eu quero adquirir força, eu quero ser forte. Eu quero ser o cara, aquele que impressiona. Mas graças a Deus que a minha esposa é sábia.
Ele não prestou muita atenção nisso, né? Se ela visse que o cara é meio magrelo, meio caidinho, cabelo caindo, estava ruim para mim, mas graças a Deus o Senhor tocou o coração dela e falou assim, aposta nesse cara aí, não vai muito longe não, mas vai estar contigo pela vida toda. Então, aposta nesse aí. Pode não ser forte, mas é boa companhia. E riqueza. É tudo que nós buscamos, irmão, sabedoria, força e riqueza. É isso que a gente quer. A gente quer ter e se gloriar disso. E a Bíblia diz assim, não se gloriem nisto. Jeremias diz lá que o ceifeiro virá. E ele fala, olha, mulheres de Jerusalém, ensine as meninas a chorarem, para que o pranto de vocês em Sião ele seja ouvido. Chorem, quebrantem o coração de uma maneira tão profunda que Deus olhe para vocês, mas chorem, e chorem muito, porque o ceifeiro virá. E quando ele fala para chorar, já não é mais pela perda da cidade, já não é mais pela perda da vinha, já não é mais pela seca, já não é mais pelo vírus que assola, já não é mais pelo perigo de ficar sem água, mas porque as pessoas estão morrendo. Aquilo que é mais caro para Deus e para nós deveria ser de igual maneira, estão se perdendo. Porque o que é mais caro para Deus é uma alma que se perde sem o conhecimento de Jesus, porque Ele diz que uma alma vale o mundo inteiro. E quantas almas têm se perdido, têm perecido sem conhecer Jesus? Então, muitas vezes, o que a gente quer é isso, a gente quer sabedoria, a gente quer se gloriar nisso. A gente quer a sabedoria da habilidade técnica, eu quero ser bom no que faço, e para isso eu vou investir todo o tempo do mundo para ser bom no que eu faço. Hoje, ontem, em algum momento, você é indispensável, porque você é muito bom naquilo que você faz. Não se glorie na sua força, por mais forte que você seja, você ainda não pode lutar e vencer um vírus que é microscópico. É capaz de colocar você, hoje estando bem, amanhã colocar você lá aos cuidados da irmã Alessandra, fraquinho lá, sem conseguir nem levantar da cama, tomando sorinho lá para poder sobreviver. A Bíblia diz, não se glorie nisso, porque você não tem essa força toda. E ele diz mais, não se glorie na sua riqueza. Um jovem chegou para Jesus e falou assim, Senhor, olha, a sua lei eu conheço desde pequeno, eu sigo a sua lei. Jesus fala para ele, então faz o seguinte, você é um cara rico, você tem posses, vai lá, vende tudo que você tem, vem e segue-me. E aí todo o projeto que ele tinha de salvação, ele começa a definhar ali, morrer ali, porque as minhas riquezas, muitas vezes, elas são mais importantes do que dizer, do que viver a realidade, a radicalidade de ser de Jesus. A Bíblia diz que a gente deve se gloriar em quê? Nós já falamos dessas palavras. A gente deve se gloriar em quê? A gente deve se gloriar em compreender, em entender o Senhor. E a Bíblia diz, compreender-me e conhecer-me. Vamos lá para o texto, compreender-me e conhecer-me. Mas o que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço beneficência. Olha o que ele faz, juízo e justiça, beneficência, juízo e justiça. Quando você conhece Deus, você entende aquilo que Deus faz. Mas para compreender Deus, para saber quem Deus é, significa você ter um relacionamento estreito, pessoal, próximo dele. Não dá para saber de Deus através de ouvir dizer. Você tem que viver essa experiência de proximidade com Deus, de se chegar perto de Deus, de sentir o cheiro de Jesus, de vestir a camisa de Jesus, de estar perto com Ele, como os discípulos dele estavam, dormir no mesmo espaço que Jesus, trazer Jesus de maneira definitiva
para dentro da sua vida, da sua casa, do seu negócio, daquilo que você é e daquilo que você vive, trazer Jesus para dentro da sua casa. É isso que você precisa. Daí você pode começar a compreender, a conhecer Jesus, a saber o que significa quando ele diz que é santo. O que Jesus quer dizer quando ele diz que é santo? O que Deus quer dizer quando ele diz que é santo? Que ele não peca, que ele não tem mancha, que ele não tem culpa. O que significa dizer quando Jesus diz que Deus é justo? Qual é a justiça de Deus? O que significa dizer que nós fazemos e queremos fazer a vontade dEle? Para isso nós precisamos ter um encontro pessoal, um encontro próximo, nós precisamos de intimidade com Deus. E intimidade com Deus só se consegue de uma maneira, se chegando a Ele com o coração humilhado, quebrantado, mostrando quem você na verdade é. Não sou forte, não sou sábio, não sou rico, não sou poderoso, sou alguém que necessita desesperadamente da companhia de Jesus. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso que Conceição de Macabu precisa, possuir um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Porque quando nós conhecemos Ele, nós entendemos que justiça, que amor e que bondade de Deus, elas caminham de maneira junta. Quando nós colocamos justiça, amor de Deus, quando a gente consegue compreender isso, como funciona a santidade de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus, você começa a entender por que Jesus Cristo foi para a cruz no meu lugar. Isso é intimidade com Deus. Ele diz que Ele faz beneficência, e Deus quer fazer beneficência. Essa beneficência lá no texto quer dizer favor gracioso, sem nada em troca, e amor imutável, como está lá em João 3,16. Os irmãos podem repetir comigo o que está escrito em João 3,16? O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que quem nele crê não pereça mais. Aleluia! Esse é o amor de Deus em Cristo. Por que Ele deu Jesus? Porque ele deu Jesus? Porque o sacrifício tinha que ser um sacrifício puro. Só Jesus poderia ser o sacrifício por todos nós. A justiça de Deus, o amor de Deus em Jesus e a santidade de Deus, ela não está em risco de nos destruir, porque através de Jesus nós estamos santificados para chegar até Deus. Você entende como é que funcionam as coisas quando você tem um relacionamento pessoal com Jesus? É disso que Jeremias está falando. E se você continuar lendo o texto até o final, você entende que Jeremias tem uma colocação lá que é maravilhosa, que ele diz, olha assim, aqueles que são circuncidados na carne, somente na carne, também vão perecer com aqueles que não são circuncidados. Ou seja, aqueles que são de Jesus, se dizem de Jesus, não conhecem de Jesus, perecem sem Jesus, da mesma maneira que aqueles que não conhecem Jesus. Olha o que está escrito aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo o circuncidado como o incircunciso. Ele quer dizer assim, olha, eu vou visitar aquele que me conhece, ou diz que me conhece, como aquele que não me conhece, não tem ideia de que eu sou, da mesma maneira, com a mesma rigidez, e vou me apresentar do mesmo jeito para vocês. E aí, como a gente sabe que a gente conhece Jesus, quando a gente compreende o sacrifício de Jesus na cruz e submete a Ele a nossa vida, a nossa salvação, a gente mostra para nós mesmos e para Deus que nós, sim, temos um relacionamento próximo com Jesus, que a gente consegue compreender o sacrifício dele na cruz. Sem isso, não dá. Mas a Bíblia fala de juízo.
A Bíblia fala de juízo, fala de justiça e fala de juízo. E o juízo de Deus é imparcialidade. Deus tanto julga aqueles que nunca ouviram falar dele, quanto ele julga aqueles que já ouviram e fazem que não ouviram. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos, no capítulo 6, 23. Ela diz lá, porque o salário do pecado é a morte, ponto. É isso que nós estamos sujeitos. Nós somos pecadores, reconhecemos isso, entendemos isso. O salário do pecado é a morte. Mas ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, está lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aí. Está santidade e amor. Demonstrada através de Jesus. Santidade de Deus, porque Jesus é santo, é puro, e foi sacrificado por mim. A justiça de Deus, porque os pecados foram pagos, e o amor de Deus revelado através de Jesus. Quando a gente compreende isso, as coisas clareiam. Mas para isso, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa compreender a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 32, no versículo 17, diz assim, o fruto da justiça será a paz. Quando a justiça de Deus, ela é feita em Cristo, quando a justiça de Deus, ela é acalmada, quando ela é resolvida em Cristo, Ele traz paz para o nosso coração, sabendo que nós podemos chegar a Ele justificados por Jesus. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, vale a pena você abrir a sua Bíblia para a gente ler, como toda a Bíblia vale a pena, mas esse é um texto maravilhoso que Paulo, ele canta um hino de adoração a Deus, e ele, como nós, ele compreende a salvação em Cristo Jesus, e olha o que ele diz, e é isso que Paulo quer que você diga no seu coração, ele quer que você cante isso, porque até agora nós caminhamos numa direção só, em conhecer a Deus, e é isso que Jeremias queria que o povo fizesse, conhecer a Deus, e Paulo diz o seguinte, ó profundidades das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, e quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele são todas as coisas. E ele continua, glória, pois a ele eternamente. E Paulo fecha como Jeremias queria fechar. Quando o povo compreendesse isso, entendesse que não é a força, entendesse que não é riqueza, entendesse que não é sabedoria humana que nos conduz a Deus, entendessem que a nossa condução a Deus, ela só se dá através do sacrifício de Jesus na cruz, equação resolvida, problema resolvido. E Jeremias poderia descansar mais. Jeremias, como muitos profetas, pregou, foi preso, o povo entendeu por um momento, sofreu, voltou. E nós, como servos de Deus, a gente só faz isso incansavelmente. Falar do amor de Deus. Trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Lembrar você que a salvação não é a possibilidade. A salvação é uma garantia para aqueles que se aproximam, para aqueles que entendem, para aqueles que têm um relacionamento íntimo e profundo com Deus e com Jesus. Mas como Jeremias chorava, Davi ele escreve no Salmo 40, no versículo 1 e 2, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele tirou os meus pés de um charco, colocou sobre rocha e firmou os meus passos. Essa é essa oração que eu quero fazer por você nessa noite, meu irmão e minha irmã. E finalizar dessa maneira. Finalizar junto com vocês.
lendo o Salmo número 40. Abra sua Bíblia aí, no Salmo número 40. Vamos lá. Versículo 1 e 2. Ministério de Louvor. O pastor vai orar. E a gente vai encerrar com esse versículo. E eu quero que a igreja compreenda isso. Por mais desesperadora que possa ser a condição que nós vivemos, nós temos alguém por nós. E a Bíblia diz, Salmo de Davi, versículo 1 e 2, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração, ouviu o meu choro, ouviu o meu coração quebrantado, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, colocar os seus pés sobre rocha, firmar os seus passos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, em que nós pudemos falar do amor de Deus, falar de Jesus, e entender que Jesus tem um projeto na minha vida, na sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Encerrando mais uma celebração maravilhosa, em que nem todos podem estar aqui, mas aqueles que têm alguns megas de memória lá no Wi-Fi, não é isso? Aqueles que têm alguns megas de Wi-Fi podem nos ouvir, podem orar conosco. Onde você estiver, baixe sua cabeça. Onde você estiver ouvindo, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus. A gente precisa entender o sacrifício de Jesus na cruz por mim, e o mesmo sacrifício Ele fez por você, para que você pudesse ser salvo. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos entregar na tua mão, nas tuas mãos, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, aquele povo que chama pelo teu nome, aquele povo que clama pelo teu nome, aquele povo que é comprometido, ó Deus, em orar, aquele povo que entende, ó Deus, e tem intimidade contigo e vive, ó Deus, todos os dias, ó Pai, essa proximidade contigo. Abençoa, ó Deus, consola o coração dessas pessoas, desses irmãos amados. Aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, que eles possam ver Jesus através da nossa vida, através dos nossos atos, através da nossa maneira de ser, através, ó Deus, do prosperar que Tu tem produzido na vida dos irmãos dessa igreja, ó Deus, através do ouvir a Tua palavra, ó Deus, do ser atingido, ó Pai, pelo Espírito Santo que convence, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo, que essas pessoas, ó Deus, em qualquer lugar, possam ser atingidas pelo Teu amor nesse momento, ó Deus, ter as suas vidas transformadas, melhoradas, modificadas para a Sua glória, ó Deus, para a Sua glória e somente para a Sua glória, ó Deus. Fica conosco nessa noite, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Aqueles irmãos que estão acamados, enfermos, ó Deus, visita, coloca a sua mão sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Tira deles, ó Deus, a doença, dê paz, dê tranquilidade, saúde, ó Deus. Dê alegria, alento, ó Deus, consola o coração da Tua igreja. Fica conosco nessa noite. É o que nós pedimos em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Até breve, se Deus quiser.